Bem-vindos ao Diálogo. Hoje, nós vamos analisar um material bem interessante que propõe uma atualização do pensamento clássico. É um artigo do Dr. Adilson Reichert. Ele revisita, as três peneiras da sabedoria de Sócrates, verdade, bondade e utilidade, mas assim, sob a lente da terapia contemporânea. E o ponto central é a sugestão dele de adicionar uma quarta peneira, a beleza. Exatamente. E a questão que vai nos guiar hoje, partindo desse material, é bem específica, né? Será que essa quarta peneira, a tal da beleza, como o autor define, será que ela é mesmo uma evolução necessária e eficaz do modelo socrático para a prática terapêutica atual? E também para lidar com os desafios que ele mesmo descreve como a fragmentação da sociedade? Ou será que as três peneiras originais, quando a gente interpreta de forma profunda e terapêutica, como o próprio texto sugere, já dão conta do recado? Olha, a minha perspectiva é que essa quarta peneira, a beleza, representa sim uma adição crucial e distinta, viu? É uma proposta do artigo. Eu argumento que ela é essencial para promover a reconexão humana que o autor considera tão necessária hoje em dia. Já a minha leitura do material me leva a questionar um pouco essa necessidade. Eu vou defender que, embora o conceito de beleza seja sim valioso, a essência dele, da forma como é descrita terapeuticamente no artigo, me parece que já está contida, na aplicação cuidadosa e integrada das três peneiras socráticas originais. Pois bem, começando então com a minha visão. O artigo do Dr. Reichert, ele pinta um quadro da vida moderna que é marcado por desafios, né? Como ele chama de solidão coletiva, fragmentação. Eu argumento que essa complexidade toda exige um filtro adicional, um que seja explicitamente voltado para a busca de unidade, de harmonia, integração e sentido. E é justamente isso que ele está chamando de beleza. Para mim, as três peneiras clássicas, mesmo quando a gente aplica no contexto terapêutico, elas não enfatizam essa busca por integração como um critério primário de forma tão direta assim. O Dr. Reichert define a beleza como um antídoto para essa fragmentação, algo que emerge quando partes fragmentadas se reconciliam, né? Quando a gente sente uma sintonia autêntica. Ele até ilustra isso com exemplos da neuropsicanálise, buscando uma compreensão unificada, e da educação social, que visa a construção de comunidades. Ele a apresenta como uma resposta necessária aos desafios contemporâneos. Portanto, eu realmente não vejo a quarta peneira como redundante. Eu penso nela como um complemento vital, Uma espécie de bússola que nos direciona ativamente para a coerência interna e para conexões mais significativas, algo que o artigo defende ser, crucial para o bem-estar hoje. Entendo a intenção por trás da proposta, mas a minha análise do texto me leva por um outro caminho. Eu questiono se a gente precisa mesmo formalizar uma quarta peneira distinta. Porque, ao ler as descrições terapêuticas que o próprio Dr. Reichert oferece para as peneiras originais, eu fico com a impressão de que elas já englobam, e de forma bastante robusta, os conceitos que ele depois atribui à beleza. Vamos pensar juntos. A verdade terapêutica, como ele descreve essa coisa de explorar narrativas, crenças limitantes, desvelar conteúdos inconscientes, identificar distorções cognitivas, isso tudo não tem como objetivo intrínseco justamente a promover maior coerência e integração na experiência subjetiva do indivíduo? E a bondade, aplicada terapeuticamente como autocompaixão, empatia e ética nos relacionamentos, ela não visa cultivar harmonia interna e conexões externas mais autênticas e significativas? E a utilidade, que é focada em desenvolver estratégias práticas, modificar padrões disfuncionais e construir projetos de vida? Ela não busca, em última instância, uma vida com mais sentido, funcionalidade e bem-estar. Elementos que o próprio autor associa à beleza. Então, a minha leitura é que a beleza nesse contexto terapêutico talvez possa ser vista mais como o resultado que a gente almeja e alcança através da aplicação profunda e integrada das três primeiras peneiras, e não necessariamente como um filtro separado, adicional, com um critério operacional distinto. O foco na integração é super válido, claro, mas a questão para mim é se a beleza introduz um mecanismo de filtragem genuinamente novo ou se ela, na verdade, só reenquadra o objetivo final das outras três.
Entendo seu ponto sobre ser um resultado, mas eu insisto que a proposta a posiciona como um filtro ativo, não apenas um subproduto. E isso me leva ao nosso primeiro ponto de tensão aqui. Como responder à fragmentação contemporânea que o artigo diagnostica? Eu argumento que a peneira da beleza ataca diretamente a qualidade da integração e do sentido. O texto a descreve como o antídoto específico para essa paradoxal solidão coletiva, sabe? Essa desconexão da essência que a gente sente, mesmo estando hiperconectado digitalmente. Você diz que verdade, bondade e utilidade levam à integração, e eu concordo, elas podem levar. Mas a peneira da beleza como filtro, ela nos força a perguntar explicitamente: este pensamento, esta palavra, esta ação, isso gera integração e sentido? Ela transforma a busca por harmonia e coerência num critério de avaliação direto, não apenas uma consequência que a gente espera que aconteça. Isso me parece uma ferramenta mais afiada, digamos assim, para o problema específico da nossa época, como está descrito no material. Entendo o raciocínio, claro, mas me permita propor uma perspectiva um pouco diferente. A própria fragmentação que o Dr. Reichert descreve, e descreve com muita propriedade, é, na minha leitura do texto dele, precisamente o alvo terapêutico das 3 peneiras originais quando aplicadas no setting clínico. Veja bem, a busca pela verdade subjetiva, pela coerência narrativa, pela correção de distorções cognitivas, tudo isso ligado à peneira da verdade, visa exatamente reintegrar a percepção do sujeito, certo? Remendar as fraturas na sua história pessoal. Isso não é combater a fragmentação. E a prática da autocompaixão, da ética relacional ligadas à bondade, não serve para curar as divisões internas, a autoalienação e melhorar a qualidade das conexões, lutando contra o isolamento? E, finalmente, as estratégias práticas para mudar padrões disfuncionais, ligadas à utilidade, não buscam reconstruir uma vida funcional, com propósito, ou seja, menos fragmentada e mais inteira. Então, a minha interpretação é que a fragmentação é a condição a ser tratada. E as 3 peneiras aplicadas terapeuticamente, como o artigo detalha, elas constituem um tratamento que, quando bem sucedido, resulta nessa integração e sentido que o autor denomina beleza. Sendo assim, por que a gente precisaria de um filtro adicional se o próprio processo terapêutico descrito já está intrinsecamente desenhado para remediar a fragmentação usando os 3 filtros clássicos como ferramentas? Não seria, talvez, uma redundância conceitual? Mas aí é que entra a questão da distinção conceitual e da aplicação prática, né? Que é o nosso segundo ponto. Será que essa peneira da beleza oferece algo que as outras 3, mesmo combinadas, não oferecem explicitamente? Eu argumento que sim. Ela adiciona uma dimensão que a gente pode chamar de estética, no sentido filosófico ou harmônica. A pergunta, isto gera integração e sentido, avalia uma qualidade diferente das perguntas, isto é verdadeiro, isto é bom ou ético, isto é útil ou funcional. O próprio artigo, se não me engano, ele apresenta uma tabela ou uma seção que associa cada peneira a uma pergunta-chave e a uma aplicação terapêutica distinta. Isso me sugere fortemente que o autor as percebe como operando em níveis ou com focos diferentes. A beleza, por exemplo, ela é conectada à reconciliação interna e conexões significativas. Me parece um critério que avalia a qualidade integradora e conectiva de uma forma mais holística, sabe? Uma qualidade que as outras 3, que são mais focadas em veracidade, ética e pragmatismo, talvez não capturem com a mesma ênfase, ou pelo menos não coloquem no centro da avaliação. É um argumento interessante, não há dúvida. Mas você já considerou se essa distinção se sustenta na prática terapêutica descrita pelo próprio Reichert? Vamos pensar aqui. A verdade transformadora que ele descreve emergir da primeira peneira, ela não deveria, por sua natureza, gerar mais sentido e integração na vida do paciente? Quer dizer, se uma pessoa descobre uma verdade profunda sobre si mesma, isso não a torna mais inteira, mais bela no sentido proposto? E a bondade que cura,
que é o foco da segunda peneira. Ao promover a autocompaixão e melhores relações, não busca essencialmente a integração interna e conexões externas mais harmoniosas e significativas, que é o cerne da beleza? E a utilidade que transforma, da terceira peneira, ao implementar estratégias para o bem-estar, não visa, em última análise, um estado mais funcional e, portanto, mais harmonioso e com sentido? Eu tenho a impressão que a beleza como descrita funciona mais como um princípio orientador, sabe? Ou talvez um objetivo abrangente dessa terapia integrativa que o autor pratica, em vez de funcionar como um filtro discreto, com uma pergunta operacionalmente distinta das outras três peneiras. A aplicação prática que ele descreve, para a beleza promover reconciliação e conexões, soa para mim muito como resultado esperado da aplicação combinada e eficaz das outras três peneiras naquele contexto terapêutico específico. Talvez seja uma forma de nomear essa energia que resulta disso, entende? O que me intriga nessa sua ideia da beleza como um objetivo abrangente é que ela pode surgir justamente da natureza integrativa da prática do autor. O que nos leva ao nosso terceiro ponto de debate. O Dr. Reicher, ele não tira essa ideia do vácuo filosófico, né? Ele enfatiza que ela emerge de uma prática clínica que une diferentes abordagens. A neuropsicanálise, esse campo fascinante que busca integrar a neurociência com a psicanálise para uma compreensão mais unificada da mente e do cérebro. A terapia cognitivo-comportamental, a TCC, que foca em identificar e modificar padrões de pensamento e comportamento disfuncionais, e a educação social, com seu foco na construção de comunidades e relações. Talvez seja precisamente essa síntese de abordagens que revele a necessidade da beleza como um conceito unificador, um conceito que transcenda as ferramentas específicas de cada escola, né? A busca por compreensão unificada da neuropsicanálise, as estratégias práticas da TCC, o foco comunitário da educação social e que captura essa busca transversal por harmonia, sentido e conexão que permeia todas elas quando a gente aplica conjuntamente para lidar com a complexidade humana hoje. A beleza seria, então, o fio condutor que emerge dessa prática integrativa, algo que talvez não fosse tão evidente a partir de uma única abordagem isolada. A minha abordagem é um pouquinho distinta nesse ponto. Eu reconheço e valorizo, claro, a riqueza da abordagem integrativa que o artigo descreve. É um caminho promissor, sem dúvida. No entanto, eu sugiro que a integração desejada, essa visão mais holística do ser humano, pode ser alcançada, e talvez de forma mais elegante e, digamos, parcimoniosa, pela aplicação combinada, sinérgica e aprofundada das três peneiras originais. Tente imaginar cada peneira sendo informada e enriquecida pelas perspectivas dessas diferentes disciplinas que o autor integra. A verdade explorada com as ferramentas da TCC e a profundidade da neuropsicanálise. A bondade praticada com o foco na autocompaixão tem influências da TCC de terceira onda e na ética relacional vindo da educação social, da psicanálise, a utilidade guiada por estratégias comportamentais da TCC e pela busca de sentido existencial, com influências humanistas psicanalíticas. A força estaria, então, na aplicação interligada e sofisticada das três peneiras clássicas, potencializadas por essa visão multidisciplinar, e não necessariamente na adição formal de uma quarta peneira fundamental. A integração das terapias não me parece implicar automaticamente a necessidade lógica ou prática de uma nova peneira filosófica no modelo socrático. A sinergia, a meu ver, pode emergir da interação dinâmica entre verdade, bondade e utilidade quando aplicadas com a sofisticação que essa abordagem integrativa permite, levando justamente ao resultado que ele denomina beleza. Seria como a orquestra tocando em harmonia sem precisar necessariamente de um novo instrumento fundamental. Bom, chegamos então ao momento de sintetizar nossas posições. Eu reafirmo o meu ponto de vista. Considerando a análise do Dr. Reichert sobre os desafios contemporâneos, como a fragmentação e a desconexão descritas lá no material, e levando em conta a prática clínica integrativa dele, que une diferentes saberes, a proposta da quarta peneira, a beleza definida como esse filtro ativo para harmonia, integração e sentido, me parece sim uma adição valiosa e, eu diria, necessária ao legado socrático para a aplicação terapêutica atual.
Ela oferece um critério explícito, uma pergunta direta, sabe? Isto gera integração e sentido? E isso se torna crucial para guiar a reconexão pessoal e social em nossa época tão complexa. E eu reitero a minha perspectiva. Embora a busca por integração, sentido e harmonia que o autor encapsula no termo beleza seja absolutamente fundamental no processo terapêutico descrito, a análise detalhada que o próprio texto faz das aplicações terapêuticas da verdade, bondade e utilidade me sugere fortemente que estas, quando compreendidas e aplicadas com a profundidade e a integração que ele propõe, já contêm os elementos essenciais para alcançar esse objetivo. Portanto, a necessidade de postular uma quarta peneira formalmente distinta permanece para mim uma questão em aberto. Talvez seja mais uma questão de dar um nome ao resultado sinérgico, sabe? Um reenquadramento ou uma ênfase particular dentro do processo terapêutico, do que a adição de um novo filtro fundamental e operacionalmente separado no modelo socrático. Fica bem evidente que a nossa divergência central reside na interpretação do alcance e da distinção conceitual dessas peneiras dentro do quadro terapêutico específico que o Dr. Reichert apresenta no artigo dele. A questão-chave é se a beleza funciona como um filtro distinto, com sua própria pergunta e função, ou se ela é, na verdade, o nome que a gente dá ao resultado harmonioso e integrado que emerge da aplicação conjunta e aprofundada das outras 3 peneiras nesse contexto terapêutico particular. Exatamente. E eu acho importante ressaltar que, independentemente de qual perspectiva a gente adote sobre a necessidade formal da quarta peneira, a própria proposta do Dr. Reichert, como está detalhada no material, cumpre uma função valiosa. Ela nos provoca a refletir sobre como a sabedoria antiga, como as peneiras socráticas, pode ser adaptada, reinterpretada e aplicada de forma relevante aos dilemas bem contemporâneos de desconexão, de fragmentação e de busca por sentido. O simples exercício de pensar sobre o papel da beleza nesse sentido amplo de integração e harmonia na comunicação e no pensamento já enriquece a nossa compreensão, né? Concordo plenamente. A discussão que o artigo suscita é por si só muito enriquecedora. E o material-fonte, pelo que a gente explorou, certamente oferece mais detalhes e nuances sobre como essas peneiras, incluindo a proposta da Bila, se manifestam na prática clínica da neuropsicanálise da TCC e da educação social. Com certeza mais a desvendar ali para quem se interessar em aprofundar. Sim, eu creio que não saímos daqui com um veredito final e talvez nem seja esse o objetivo, né? O valor desta análise está em considerar as diferentes lentes através das quais a gente pode interpretar tanto o modelo socrático quanto as propostas contemporâneas para aplicá-lo. Ambas as perspectivas nos convidam a sermos mais conscientes sobre como filtramos nossos pensamentos, palavras e ações, buscando uma vida mais autêntica, mais integrada e conectada.